Tudo bom? Boa tarde, Frederico. Seja muito Boa bem-vindo tarde. aí. Como Muito vai, obrigado. Fabiano? Tudo ótimo. Imagina. Ó, eu te agradeço muito a tua oportunidade de dividir conosco a tua experiência, os teus conhecimentos, né? Desse setor que é tão, vamos dizer, tão preocupante, né? Antes de fazer a pergunta-chave, né? Gestão de preços, eu fiz várias perguntas e eu estou vendo que muita gente também vai fazer perguntas para ti. Explica um pouquinho quem é o Frederico. Muito bem. Eu fiz uma carreira executiva durante praticamente 15 anos. Dentro desse período, algum tempo trabalhando com precificação. Aí em 2006, portanto, 14 anos atrás, eu tomei uma decisão de vida e comecei a consultoria chamada Quantis, uma consultoria focada em gestão de preço. Então a gente tem a oportunidade de trabalhar com as principais empresas do país em diversos setores. Então a gente já fez alguns projetos em grandes redes de varejo, a gente já fez também projetos na indústria, telecom e outros setores também. Então, quer dizer, a nossa experiência não se limita ao varejo, a gente acaba trabalhando com precificação em diversos segmentos. Mas aqui a gente vai trazer, claro, a vivência que a gente está enxergando nos projetos que a gente faz relacionados a redes de varejo. Então, a experiência que a gente vai compartilhar aqui com vocês é mais voltada à realidade de negócio de vocês, o que a gente observa de melhores práticas e eu também diria de tendências. Então, é sempre bom a gente olhar para frente, né? Não ficar olhando tanto para trás, mas a gente está preocupado em buscar novidades, inovação, para estar sempre, né, na frente, vamos dizer assim, do mercado, né? Essa é a ideia. Não, até pegando esse gancho, que como você trabalha com as indústrias, né? As indústrias têm as suas características, né? De volume, de produção, que muitas vezes tem que escoar a mercadoria e faz condições diferenciadas no mercado, às vezes não em alguns centros, fazem outras regiões já pré-determinadas para escoar a produção. Isso traz uma oportunidade, mas também um possível transtorno ao empresário, ao comerciante que compra um volume superior e aí tem que trabalhar a venda de uma maneira que ele não consumia, não vendia antes, né? O volume, né? Uma preocupação das indústrias, vamos dizer assim, que já estão mais avançadas em precificação, é elas terem um posicionamento correto. Entre os canais, inclusive, até para evitar alguma guerra entre canais e transferência de volume, que muitas vezes isso também não é desejável. Então, assim, é uma preocupação, sim, das indústrias que, como eu falei, já estão mais avançadas nessa gestão de preço, né? Agora, havendo essa situação de né, uma sobreoferta, condições comerciais, etc., eu acho que aí o varejista tem que avaliar muito essa oportunidade, vamos dizer assim, ou seja, entender um pouco mais do seu próprio mercado para saber se ele tem condição de escoar isso, se uma promoção desse produto vai fazer sentido, se é um produto elástico, a gente vai falar um pouco sobre elasticidade, ou seja, são produtos que uma redução de preço vai trazer um maior consumo ou não, ou é alguma coisa que talvez eu basicamente vou encher o meu estoque achando que estou fazendo um bom negócio e acaba que esse estoque vai ficar lá comendo meu capital de giro. Então são situações que têm que ser analisadas caso a caso e o varejista conhecendo bastante da sua operação. Então tem situações que talvez faça sentido ele fazer essa ação, vamos dizer assim, e outras talvez não, né? Basicamente, assim, gestão de preço. Qual é a importância disso para o comerciante? Bom, eu diria que é uma das alavancas principais. Claro que eu sou suspeito para falar, mas não sou eu que falo. Estudos têm mostrado isso. Acaba que a gestão de preço é uma das principais alavancas que um supermercadista ou um gestor de um supermercado tem nas mãos para melhorar a sua rentabilidade. Então, assim, não pode ser uma decisão simplista. Eu acho que tem condição dele fazer algo bastante robusto, vamos dizer assim, do ponto de vista de que preço, né, ou qual é o melhor preço eu posso praticar para todos os meus produtos. Claro que a gente, quando pensa no varejo, a gente está falando de milhares de SKU por loja, muitas vezes. Então, você tem um desafio bastante grande, que é a quantidade de SKUs. Muitas vezes você dá atenção naqueles itens mais nervosos, né, você acompanha isso mais de perto, sabe exatamente o preço que tem que fazer, mas vocês têm uma cauda longa muito grande, e acho que ali reside uma grande oportunidade, né, de você realmente rentabilizar a sua loja, o seu negócio, através de uma gestão de preço um pouco mais inteligente, usando as informações que você mesmo tem dentro de casa, né, porque, assim, se tem um negócio rico em informações, é o varejo. Diferente, às vezes, da indústria, a indústria faz a venda, claro, tem informação da venda que ela faz para os seus canais de venda, isso é inevitável, mas a gente sabe que ali demanda pode oscilar, às
às vezes até mesmo pela situação que você comentou no começo, né, uma oferta especial, etc. No caso do varejo, você tem a informação pura, ou seja, você sabe exatamente quem é o consumidor, ou quais são, ou deveria saber, né, quem são os seus clientes, quem são os seus consumidores, você sabe exatamente o ticket que cada cliente está comprando, o que tem naquela cesta de compra, qual é a frequência de compra, né, qual é o ticket médio, qual é o ticket e preço por SKU que você praticou e como isso refletiu no seu volume. Então, assim, tem uma riqueza de informação dentro de um varejo que é muitas vezes inexplorada. E para mim é aquela velha mantra, né? Ou seja, você tem tanto carbono aí dentro que pode transformar em diamante. Basta Exatamente. querer, né? Ou seja, nos dias de hoje, conhecimento é a indústria do conhecimento. Ou seja, as empresas que souberem usar melhor as informações que possuem vão sair ganhando lá na frente. Então, aqui fica um convite para vocês, varejistas, pensarem, né, em como eu estou explorando, como eu estou tirando valor do própria informação que eu tenho dentro de casa. Isso para preço é fabuloso. Não só preço, né? Se a gente for pensar também na questão de toda a cadeia de suprimentos, né? Quais produtos, sortimento, para não haver quebras, enfim, você tem uma série de derivadas, vamos dizer assim, que você pode tirar das informações que você tem dentro de casa, mas a mensagem aqui é use essa informação. É muito rico para deixar paradinho lá e a gente não está, né, fazendo uma análise desses dados para pensar a precificação, para pensar outras soluções. Os aplicativos, o software que o supermercadista usa de automação comercial, a grande maioria entrega relatórios fantásticos. Mas às vezes quando vai solicitar para o supermercadista, me manda um relatório tal, ele diz, mas eu acho que não tem aqui. Aí ele entra em contato lá com o desenvolvedor do software e ele diz, não, é só apertar o botão tal. Ele nunca mexeu no botão, nunca solicitou. Porque realmente a gente tem que entender que o nosso setor, principalmente o nosso supermercado de bairro, as lojas de vizinhança, que são geridos normalmente por famílias, né? E estão ali normalmente apagando incêndio, resolvendo problema de funcionário, questão de mercadoria, compras, tudo. Às vezes não tem essa dinâmica, né? Digamos, de parar, fazer uma gestão, observar o que está acontecendo e planejar, né? É muito assim, a toque de caixa, que aí que é o problema, né? Enquanto tu ficar fazendo toque de caixa, tu vai estar o tempo todo pagando incêndio. E quando tu faz uma gestão elaborada, junto envolvendo a tua equipe de compras, né? A parte também de vendas, analisando, eu acho que aí que o supermercado começa a se transformar um supermercado, vamos dizer, simples, a palavra não profissional para o profissional, né? E começa a ampliar, né? Não, é assim, a gente entende, né? Claro que a realidade, às vezes, de uma empresa pequena é como você falou, a gente tem que apagar incêndio, às vezes, bom, a minha consultoria não é uma consultoria grande, a gente é uma empresa de praticamente 20 pessoas, então é uma empresa pequena, então a gente sabe do lado do empreendedor, às vezes a gente tem que estar apagando incêndio também, mas isso não impede a gente de pensar em processo. Ou seja, quais as informações são relevantes, o que eu preciso analisar, também não é se afundar em análise, é tentar tirar disso um roteiro, vamos dizer assim, como eu falei, a palavra que eu gosto é processo mesmo, né? Quais informações, quando analisar, quando eu posso tomar decisão, e isso ajudar você a ter meu melhor resultado, porque, de novo, né, pensando em varejo, onde as margens normalmente são apertadas, se você conseguir trazer, através de uma gestão de preço um pouco mais estratégica, um ganho aí de 1, 2, 3 pontos percentuais na sua margem, faz uma diferença enorme, né? Às vezes vai viabilizar novos investimentos na sua loja, ou um crescimento mais saudável. Então, assim, é a questão da oportunidade que às vezes se aparece também. Então, tomando a consciência da importância que é o preço dentro de uma operação, de qualquer operação, mas em especial varejo, cabe talvez abrir uma agenda aí para pensar esse processo e como é que vai ter que funcionar, que tipo de informações eu vou analisar, que tipo de análise eu posso fazer para poder fazer uma gestão melhor. Bom, na tua palestra na Expo Supermercados, você vai entrar em mais detalhes. Aqui vai ser mais um bate-papo, até para convidar o pessoal a participar para o evento, mas você vai entregar muitas dicas, tenho certeza. E aí eu vou puxar alguns temas, inclusive, daquela série que você criou fantástica, a série da Ana, né? Que Sim, fala sobre, explicando vários, até eu comentei no início, até vou repetir aqui porque a gente estava fazendo o teste antes. A série é composta, por enquanto, gestão de preços, o poder do preço, markup e margem, elasticidade de preço, ponto de equilíbrio e promoção, preço psicológico, concorrência, mix de produtos e cesta de compras. Então, cada aula dessa eu assisti e te digo,
Eu aprendi. Eu aprendi. E aí eu queria que tu comentasse cada passo disso, porque a gente tem muita gente que ainda segue o preço da concorrência e aí reclama do que não tem o lucro. Mas esquece de tudo que está envolvido na sua operação. Vamos fazer um rapidinho de cada um desses para a gente dar aquela vontade do pessoal entrar em contato conosco, lá assistir o nosso evento, falar com o Frederico e tudo mais. Perfeito. Vamos começar então com concorrência. Você puxou o assunto de concorrência. E assim, aí eu vou usar uma frase célebre do Jeff Bezos, né? Jeff Bezos hoje é o maior varejista do mundo, né? O criador, vamos dizer assim, da Amazon. Então, assim, acho que a gente tem que ouvir muito e respeitar muito das estratégias que ele... Dizem que ele vai ser em 2025 o cara mais 1 trilhão, né? Eu nem sei o que é isso, né? Nem eu, mas assim, mas é o cara, né? Vamos dizer assim, tá no ramo de vocês, tá em varejo, quer dizer, e fez disso, né, um mega negócio. E ele tem uma frase célebre. Pegando esse gancho, desculpa da frase, mas pegando o gancho, ele entrou no nosso ramo varejista de supermercado justamente para entender o consumidor. Foi um dos maiores propósitos, não foi para ganhar dinheiro dali, mas para ganhar informação para vender para os outros. Uhum. Não, e quer canal melhor do que esse, do que conhecer o seu consumidor, né? São hábitos de consumo que você realmente começa a descobrir. Porque assim, diferente de livro que você compra um e acabou, né? Você compra um livro de cada. Ninguém fica comprando vários livros, né, de forma recorrente. Supermercado não. Você consegue conhecer o comportamento de compra do seu cliente porque é uma compra recorrente, né? O cara que vai comprar uma massa de macarrão hoje, que vai comprar, né, o feijão amanhã, ele volta, ele precisa se alimentar toda semana e ele tem esse comportamento. Mas voltando no Bezos, né, ele fala, né, que o grande segredo do sucesso da Amazon foi o foco obsessivo no seu cliente e não na concorrência. E é curioso, porque no mercado varejista a gente se depara muito com isso, uma preocupação excessiva em monitorar e querer saber o que o meu concorrente está fazendo, e muitas vezes seguindo o que ele está fazendo em termos de preço, mas não necessariamente sabendo se essa é a melhor estratégia para o seu negócio. Então, para mim, o convite que fica tudo bem, se alguns ainda, né, do ponto de vista conceitual, entendem que é a melhor forma de fazer preço, e faz pesquisa e tudo mais, não há problema, não estou dizendo que não é para fazer, né, é muito, cada gestor, né, cada cultura a sua cultura, mas invista pelo menos o mesmo tempo e recursos que você está usando para fazer pesquisa do seu concorrente, para analisar seus dados internos e conhecer a fundo o seu consumidor, né? Ou seja, quem são meus clientes, o que eles compram, com que frequência, qual é a cesta de compra deles, qual é o tipo de oferta que eles respondem de forma mais assertiva, vamos dizer assim, em termos de produto. Isso tem provavelmente muito mais valor do que você simplesmente ficar tentando bater o concorrente ou acompanhar o que o seu concorrente está fazendo, porque o mix provavelmente é diferente, né, o sortimento que ele tem, os clientes que ele tem talvez sejam diferentes, alguns possam ser iguais e vão lá e vão cá, mas alguns são realmente mais exclusivos, então são clientes deles, não são clientes seus, então a percepção de valor pode ser diferente também. Então são vários fatores que acabam levando a gente, às vezes, a querer seguir uma precificação que talvez não seja melhor para você. Então a gente defende muito um modelo que dê mais ênfase ao conhecimento do seu cliente do que a gente ficar desesperado tentando acompanhar o que o concorrente está fazendo. A gente não sabe que condições de compra ele teve do lado de lá, a gente não sabe que tipo de margem ele está fazendo, a gente não sabe que tipo de necessidade de caixa ele tem. Então, assim, são tantas variáveis que você não gerencia que passa a ser até uma coisa meio... Desculpa a palavra, mas é coisa de maluco, né? Assim, eu estou monitorando algo que eu não gerencio, que é o preço do meu concorrente lá. Assim, então, vamos gastar a mesma energia olhando para as coisas que a gente tem dentro de casa? Talvez vocês achem muito mais oportunidade do que ficar simplesmente acompanhando o que o concorrente faz. Vou pegar um gancho disso e falar sobre promoções. A série foi muito legal ali, a série. Como é que, em simples palavras, assim, tentar, porque não tem ilustração, não tem números, aqui fica um pouco mais difícil. O que você sugere a questão das promoções aí, que é importante, o encarte, todo mundo quer mostrar, todo mundo quer dizer assim, meu supermercado tem alto atendimento, tem variedade, higiene, limpeza e preço. Claro. Mas não quer dizer que o preço seja a tua ruína, né? Tem que ter um preço saudável para a tua operação, para o tipo de operação que tu tem.
Claro, não, e assim, promoção é super importante, né? Já foi provado aqui no Brasil que a história do termo é high-low, né? Ou seja, preço cheio, preço promocionado é o grande modelo vencedor. Se a gente for pensar, o Walmart tentou trazer aquele everyday low price, né? Sempre o preço fixo ao longo do tempo, fez isso com as indústrias também, tira a verba de trade, vamos trabalhar num preço fixo, etc. Mas o modelo não se mostrou, né, exitoso. Então, o consumidor brasileiro acaba sendo movido por incentivos, e quem não é? Quem não gosta de comprar uma promoção, quem não é atraído por uma grande oferta. Agora, quais são os cuidados que o varejista tem que tomar? Primeiro, assim, você não precisa fazer toda a sua loja ofertada. Então, às vezes, você tem um excesso de ofertas dentro de um ponto de venda. Isso, assim, você vai deixar dinheiro em cima da mesa. Está provado que os consumidores tomam decisões ou percepção de preço por alguns poucos itens. Então, cabe a nós identificar quais são esses itens, né, que realmente fazem a cabeça do consumidor de vir pegar o produto na sua loja e dar foco neles, né? Agora, esse dar foco neles não é que então eu vou ficar com o mesmo item, com a mesma promoção, de forma eterna. Acho que isso também é contraprodutivo. Quer dizer, você tem que ter uma cesta de itens que são assim, bons candidatos a fazer promoção, a fazer imagem de preço para a sua loja, trabalhar esses itens de forma, de certa forma, agressiva, vamos dizer assim, para realmente virar uma oferta atrativa, porque muitas vezes oferta, às vezes de 10%, alguns centavos no produto, isso não vai motivar um consumidor a mudar o seu comportamento. Então, as ofertas que a gente faz, normalmente, tem que ser ofertas significativas. Agora, o segredo também são, como eu falei, selecionar bem os itens, poucos itens e por pouco tempo. E isso ser escassez, dinâmico, ou seja, aquela sensação de escassez. Perfeito, exato, porque daí gera aquele sentimento de eu preciso aproveitar, eu preciso fazer essa compra, preciso ir lá comprar porque vai acabar. Pão de Açúcar faz isso, né? A sexta-feira da cerveja, 50% de desconto, só no final da tarde de sexta-feira, quer dizer, o cara que vai fazer o churrascão no sábado, domingo, vai passar no Pão de Açúcar quase que hábito, né? Vai virando hábito dele pegar lá. E até citando o Pão de Açúcar, né, que eu acho que é uma referência, eles trabalham muito bem essa questão do consumidor, né? Eles têm aquele aplicativo que ele direciona a oferta, então essa é a evolução que vocês têm que pensar. Eu consigo direcionar ofertas... Não, e ofertas exclusivas para aquele cliente, ou seja, dentro da sua cesta de compra, itens que são importantes para você, eu consigo fazer uma condição especial só para você, porque você vai na loja e não está essa promoção, assim, divulgada, né? Assim, o cliente que é cliente mais... como chamariz, ele vai lá para comprar isso, esquece o custo de tudo e acaba comprando outras coisas, compra por impulso, que é a nossa luta diária como supermercadista, é vender o impulso, né? Claro. É fazer com que o consumidor gaste muito mais do que ele estava esperando, né? Exatamente, e por isso esse é o papel da oferta, né? Atrair um pouco, né, alguns clientes, e aí de novo, essa é a análise de cesta de compra que vocês têm que fazer, né? Tá, eu fiz essas ofertas, quando meu cliente entrou na loja, ele levou só item de oferta ou quais itens adicionais ele levou? Porque isso também ajuda a gente a tomar a decisão com relação aos itens que a gente vai ofertar, ou seja, quais deles são mais chamariz, quais deles são mais efetivos em trazer um consumidor que vai me comprar um sortimento maior, por exemplo. Então isso tudo, e de novo, essa informação está dentro de casa. Está tudo aí dentro. Vocês sabem disso, vocês sabem que preço foi feito ofertado, você consegue ver um histórico de preço, né? E se não tiver a informação, uma coisa assim, não tenho conhecimento porque eu não estou investigando a informação. Agora, a informação tem que estar. Porque essa, vamos dizer assim, é a base, é a matéria-prima que você tem que ter para gerar todo esse conhecimento. Então, esse cuidado em ter esses dados, ter essa informação bem guardada é importante. Por que eu falo isso? Agora a gente está com essa iniciativa do Okapi, e às vezes a gente se depara com empresas, né, de porte pequeno que ainda estão muito desestruturadas com informação. Sistemas indoors, ou seja, a informação não é fácil de ser tirada, às vezes a informação não é confiável. Então, assim, é um ponto de atenção importantíssimo, até para a sobrevivência, vamos dizer assim, e crescimento das empresas. Quanto mais atenção vocês puserem em ter bons dados, em ter boa informação dentro de casa, mais possível será de tirar valor disso tudo lá na frente, né? Isso. Agora até eu queria puxar o que a gente falou sobre promoção, levar um pouquinho a ver, eu acho que tem muito a ver a questão do preço psicológico, né? Tem muitos supermercados que eu observo que fazem uma sacada boa, que é compre no máximo X itens, para dar aquela sensação que o preço está muito exclusivo e a oportunidade é limitada para cada comprador, para cada cliente, né? Uhum. Como é que funciona isso na nossa cabeça e nessa gestão de preço, como trabalhar isso? Ótimo ponto.
trabalhar com essa questão do preço psicológico é uma arma interessante para qualquer varejista, tá? Então, assim, já foi estudado, primeiro é que os preços funcionam muito em escadinhas de preço, as barreiras psicológicas que a gente chama, né? Então, por exemplo, o que é a barreira psicológica mais clássica? É quando muda o dígito, né? Então, se um produto é, sei lá, 9,85, a hora que você vai passar ele para 10,10, 10 e alguma coisa, pronto, você já vai ter alguma barreira aí para alguns consumidores. Então, isso está provado que se você mantiver aí o 9,99, 9,99, muito provavelmente você não vai ter esse efeito, né, muito grande de que romper essas barreiras. A gente viveu isso em vários cases, assim, na indústria, às vezes no varejo. Lembra uma vez na indústria de ração, a gente teve que passar um produto que já era R$95 o saco para 105 ou 110, era uma barreira muito grande, então a gente teve que desbarrar no 99 por um bom tempo, para daí quando tivesse que aumentar realmente para quebrar a barreira psicológica, né? Não fizeram que nem a barra de chocolate, começaram a diminuir a barra de chocolate, está quase virando bombom, assim. Então, é isso, né? Uma vez eu estava falando com uma empresa de doces de amendoim, né? E eles estavam com uma embalagem de 10 gramas, né? E o dono da empresa perguntou, Fred, qual é o limite disso? Eu falei, para mim já passou. Assim, o que é 10 gramas? É porque eles tinham na cabeça e nessa linha. Eu quero manter os 50 centavos, né? Como né, referência para vender o docinho. Então o docinho já foi 50 gramas e eu caindo, mas sempre 50 centavos, né? E curiosamente, a gente trabalhando com uma outra rede de varejos aí, de franquias, etc., de chocolates, os price points, né, os posicionamentos de preço eram a nota de real. Então tinha produto de R$2, produto de R$5, produto de R$10, R$20, ou logo abaixo, R$19,99, R$9,99. Por quê? Porque são preços que são, vamos dizer, tem um grande apelo para o consumidor. Agora, o Fabiano trouxe um outro aspecto, né? A gente fazer outros tipos de comunicação que não só o preço. Falar assim, vamos limitar a quantidade, vamos fazer um outro tipo de comunicação. Isso também é muito válido. Então, por exemplo, teve um case na Alemanha que uma rede de varejo, em vez de ficar promovendo o item mais vendido, olha que inteligente isso, interessante para todos vocês. Ao invés de promover o item mais vendido, eles simplesmente comunicavam que aquele era o item campeão da categoria. Esse é o principal item, esse é o mais vendido aqui. E sem promover. E aumentava a venda. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, você conseguia trazer mais volume sem ter que queimar preço só para informar o consumidor que, olha, nessa categoria, esse é o mais vendido. Esse é o mais vendido. Porque muitos consumidores querem a confiança de comprar aquilo que todo mundo, a maioria está comprando. Né? Provavelmente se a maioria está comprando, essa é a melhor decisão aqui. Então eu vou seguir a maioria. Muitos consumidores pensam dessa forma. Então são oportunidades que vocês também têm que deixar dentro de casa. Agora, claro, se voltar no preço, né? Vamos lembrar, R$ 9,99 funciona, tá? As barreiras psicológicas, vamos lembrar disso, então se puder parar logo antes, né, disso, e eu sei que às vezes fazendo isso por Excel, fazendo isso manualmente é difícil, mas tem soluções, aí eu vou fazer uma propaganda aqui, pega o Okapi, né, pega o nosso software lá, ele vai achar qual é o arredondamento mais adequado por produto, né? Então assim, já está lá dentro o algoritmo que vai achar quais essas barreiras psicológicas de preço e onde ele deve ficar, se é R$ 7,99, se é R$ 6,49, enfim, ele consegue ajudar isso, né, e sugerir esse preço. Até pego aqui e leio aqui, ciência aplicada em preços, melhorando resultados de vendas. Essa é a ideia. Essa é a ideia da empresa, né? Então, assim, o que a gente fez, na verdade, com o software, né? A gente trouxe boas práticas que a gente viu em grandes redes, né, vamos dizer assim, e aí pensando num algoritmo que fosse, então, utilizar o conhecimento de elasticidade. O que é elasticidade? Como o produto reage para cada variação de preço que você fizer. E aí tem que ter ciência. Por quê? Elasticidade, ela pode variar na medida que eu estou subindo o preço e na medida que eu estou abaixando o preço. E os valores que a gente encontra são diferentes. Elasticidade sendo o quê? Né? A resposta de volume em relação às movimentações de preço. Então a gente consegue estimar exatamente qual é o ponto ótimo disso, e esse ponto ótimo podendo ser para gerar mais receita ou gerar mais rentabilidade. O software é inteligente o suficiente para entender as categorias de produto, ou os SKUs mesmo, os itens. Esse item, pela elasticidade, deveria ser um item de receita, esse deveria ser um item de margem, e por isso já acha, então, esse posicionamento ótimo. E aí usando outros conceitos, como esse do preço psicológico também. Quer dizer, ele já consegue fazer um ajuste de preço automático
de quantos itens forem. Essa é a beleza do software também. A indústria utiliza isso muito, né? Eu gosto muito de copiar as grandes indústrias porque elas têm uma equipe gigantesca para trabalhar e elaborar tudo isso, né? E uma das nossas parceiras, que é a Ambev, tem feito um trabalho muito legal, porque ela tem um mix tão variado que ele atinge todos os desejos. Nem vamos falar em classe econômica, mas todos os desejos. Aquele que é um produto mais simples, ele vai encontrar lá. Aquele que não quer dizer que o produto mais barato não vai ter aquele o top, né? Vai ter o top. As cervejas mais premium é a mesma coisa. Isso tem crescido bastante. E aí eu vou te puxar uma outra coisa, que é a questão do mix de produto, né? Porque o mix de produto, cada vez mais as nossas indústrias estão investindo em variações. E essas variações são fantásticas, porque tu acaba vendendo muito mais para o teu cliente, agregando valor, né? Até puxando a questão do café. Muita gente está consumindo café em casa, em função das cafeterias estar fechadas, né? E todo mundo querendo provar novidades. E aí vem o supermercadista e diz, mas para eu comprar o mix da minha indústria, eles exigem a quantidade mínima e eu não estou disposto a investir, porque eu já estou acostumado. O meu cliente, muitas vezes o supermercadista e todo empresário, o meu cliente já está acostumado com isso. Ele gosta do café em pó, ponto final. E aí ele não percebe que, pela falta de mix de produto, o cliente dele está indo para outro lugar. Perfeito. Me explica um pouquinho, por favor, sobre Ótimo. Assim, esse é um ótimo ponto, né? Sortimento, mix de produto é um dos fatores que levam o cliente a escolher uma loja ou outra loja, né? Ou seja, eu encontro aqui as coisas que eu gostaria de comprar, né? Eu encontro bons produtos ou a minha cesta de compra. Então, ter um bom sortimento, né, e um sortimento adequado à sua realidade é fundamental. Então, eu vou trazer exemplos de grandes redes. Então, uma vez a gente trabalhando com uma rede aí de centenas de lojas, a gente percebia que o mix era diferente por região, ou por loja, basicamente. Baseado no quê? Baseado no perfil de consumo de cada uma das regiões que eles atuavam. Então, por aí você já percebe que tem uma necessidade, então, de adequar o seu mix de produtos para ofertar aquilo que aquele mercado, aquela região está demandando, vamos dizer assim. Então, mix de produtos, sortimento, é uma grande oportunidade para o varejista rentabilizar seu negócio, né? Porque se você ficar só nos itens puramente básicos, mais comoditizados, né, você vai provavelmente ter uma margem muito baixa. Então, é importante que você abra o leque de ofertas e pense, né, em todo tipo de cliente que você poderia atender. De novo, conhecendo, né, a realidade da sua região, dos seus consumidores, o que faz sentido. Quem assistiu a série, ou quem está assistindo a série aí, Ana, no Universo dos Preços, a gente comenta no vídeo que também a gente tem um ponto aí de equilíbrio nisso. Não dá para a gente também ofertar tudo. A loja tem um espaço limitado, então a gente tem que escolher muito bem. Como eu falei, é interessante a gente ter opções, mas normalmente você não precisa também extrapolar essa quantidade de opções. Então tem até algumas máximas que a gente utiliza. Às vezes você tiver 3 níveis de preço dentro de uma categoria, ou seja, vou usar um termo em inglês aqui que é good, better, best, ou seja, bom, melhor e o maior de todos. Ou seja, você ter 3 ofertas de níveis de preço, ou às vezes 5. Né? Você tem uma bem econômica, aliás, uma bem popular, depois uma econômica, depois uma no meio preço, depois uma premium e uma super premium, por exemplo. Então, essa decisão é importante ter, porque daí você não precisa carregar uma infinidade de produtos em cada uma desses posicionamentos de preço. Você escolhe 1, 2, porque normalmente o consumidor tem 1, 2, talvez 3 opções de compra, e para isso é suficiente, né? Você não precisa botar lá 10 marcas diferentes num posicionamento super premium ou num posicionamento lá embaixo. Então, mas é interessante você ter essas diferentes posicionamentos dentro da categoria, porque daí você consegue atingir um público, vamos dizer assim, maior, né? E de novo, para cada consumidor tem uma percepção de valor diferente. Então, para alguns, determinada categoria ele vai comprar premium, mas em outra ele vai comprar produto mais econômico. Então, só que cada um é cada um, e às vezes o outro é justamente o inverso. Tem gente que valoriza a cerveja, vou comprar cerveja premium, mas eu levo o arroz mais barato. E vice-versa. Né? Tem gente que prefere um arroz melhor e a cerveja eu compro mais que estiver barata lá na promoção, porque eu vou beber só, não sou um bebedor de cerveja. Deixa eu aproveitar aqui que tivemos uma pergunta. Desculpa repetir isso novamente. Todas as perguntas são bem-vindas, tá? Eu estou aproveitando, tirando as minhas dúvidas, vocês fiquem à vontade de fazer perguntas aqui. E aí aqui o consultor de varejo fala assim, eu trabalho com os meus clientes com mix inflado. São lojas pequenas no sul, que vi as lojas pequenas saírem muito ruins e vendem muito pouco. Não sei se você entendeu a pergunta, acho que não foi pergunta, foi só um comentário. Mas aí, no sul, as lojas têm mix muito ruim.
Olha, tá. então eu estou comentando aqui do nosso Rio Grande do Sul. Concordo contigo. Realmente a gente poderia ter mais variedade. Oportunidade de abrir o leque um pouco, né? Sem dúvida. Exatamente. Sim. Eu acredito, como eu converso com muitos supermercadistas, eu vejo muito isso. Não vende aqui. Ele já tem a bola de cristal. Muitas vezes nós, né, o ser humano, a gente acha que a gente tem a bola de cristal na nossa frente e que a gente define que as pessoas não querem aquilo que a gente não acredita. Mas se você colocar no seu negócio, tenho certeza que vai acontecer. Eu sempre falo muito aqui, Frederico, na nossa live e nos nossos eventos, que tem que testar o produto. Tem que dar condições para o público conhecer as variações que existem na indústria. Porque se não conhecer na tua loja, ele vai em outra loja e vai dizer, poxa, lá na outra loja, no outro supermercado, eu encontro tudo. Aqui eu só consigo o simples, né? E aí vem, eu vou repetir um pouquinho da concorrência, né? Deixa esses itens mais commodities, mais agressivos, preços, para os atacarejos. Eles fazem esse trabalho muito bem, né? E a loja de bairro, que é o público que a gente tem mais contato, esse sim tem que ter variedade para atender a comunidade local e trabalhar com preço. Vamos ver aqui, ó. Saber, uma pergunta aqui da Patrícia Oliveira. Muito obrigado, Patrícia. Saber filtrar o perfil do seu cliente te facilita muito para compor seu cluster e expor seu mix. Isso Perfeito. aí. Acho que ela fez um comentário, né? Não é uma pergunta, mas eu concordo. E tudo começa no cliente mesmo. Você entendendo o perfil do seu cliente, o que ele compra. Você pode conversar com o seu cliente, né? Tem essa possibilidade também, criar um canal direto com o seu cliente, mandando mensagem. Hoje em dia tem tanta tecnologia que facilita esse processo, né? Então, assim, muito. Pode perguntar o que você gostaria de achar na loja que não tem, né? Se já quiser direcionar algum tipo de produto para acrescentar do que o consumidor gostaria de comprar, é uma forma de fazer, né? Isso. Mais uma pergunta, depois eu também tenho uma pergunta, que eu sou bom de pergunta, eu sou muito curioso. Aqui é o Caco Keller. No atual momento, o que tem mais força junto ao consumidor? Preço ou marca? Excelente pergunta, Caco. Assim, eu vou te dar uma resposta do que a gente está sentindo um pouco do lado da indústria, que acaba consolidando um pouco essa informação. Tá existindo, de certa forma, uma tendência de querer comprar marcas, mas em embalagens ou alternativas um pouco mais acessíveis. Tá? Então, assim, existe até um esforço da indústria hoje tentando ofertar produtos talvez com quantidades menores, né, aquilo que o Fabiano também comentou, mas assim, ainda assim o consumidor preferindo pagar alguma coisa a mais para levar uma marca de confiança, ainda mais num cenário desse que você tem restrição financeira, ou estou ganhando menos, ou alguma coisa nesse sentido, então não posso também arriscar, né, de comprar alguma coisa que eu talvez não conheça, ou não confie, talvez não seja tão bom. Então existe uma preocupação aí do consumidor em relação à marca, mas ele não está disposto a pagar qualquer preço, então ele vai buscar alguma coisa que ainda caiba dentro do bolso dele. Tá? Então a gente percebe uma migração aí para, como eu falei, embalagens menores ou alternativas um pouco mais acessíveis, mas dentro ainda de algumas das principais marcas, né? Acho que as marcas não estão sofrendo tanto essa perda. Pelo menos esse é o sentimento que eu vejo do lado da indústria com quem a gente trabalha. Tá? Então as marcas nesse momento acabam tendo um papel importante nessa, vamos dizer assim, insegurança do consumidor, né? De não poder errar na compra. Tá? E entra naquela questão do mix do produto, né? Tu ter essas opções para ele. Aquele cliente que está buscando o preço vai ter ali a disposição de um produto não inferior, né? Mas um padrão diferenciado. E o que busca a marca com um valor agregado vai ter também ali na mesma prateleira, em posições distintas, e vai ter a opção de comprar, né? Não, sempre tem, né? O consumidor de puro preço, né? Acho que todo o varejo se depara com isso também. Tem consumidor que simplesmente não tem, né, a possibilidade de ascender a produtos melhores, etc., e vai comprar o mais barato, e isso acontece. Né, isso é fato, em vários supermercados tem que ter esse produto, vamos dizer assim, mais acessível. Mas se isso fosse a verdade, se isso fosse a maioria dos consumidores, não existiriam marcas. Concorda? Ou seja, só existiria o produto mais barato e o mais commodity. Então, assim... Investindo horrores em publicidade e tudo mais. Que tá ali, exato. Tá dentro do preço,
Exato, a maioria dos consumidores acaba comprando marca, né? Essa é a lógica, né, da coisa. Mas sempre, como eu falei, vão ter consumidores que são puro preço, independente da marca, eu vou comprar mais barato. Não, no supermercado pode ter a marca dele. O supermercado do Polese, digamos lá. As pessoas vão no supermercado do Polese em função do açougue. Vai gerar um fluxo, porque lá no supermercado do Polese tem uma carne confiável, ele nem sabe qual é o frigorífico, ele só sabe que a carne que sempre que ele compra lá tem qualidade, porque a grande maioria das carnes, principalmente que se vende em balcão, no pré-embalado, só está lá a etiqueta do preço e sai. Né? E a grande maioria que tem esse público fiel não é por causa do preço. Tem muitos itens que é por causa da qualidade e dentro do preço justo. Eu sempre gosto de falar preço justo, não quer dizer que o preço é alto ou baixo. É o preço aquilo que você consegue comprar, manter sua atividade econômica ativa, mantendo toda a parte da legalidade, legislações e tudo mais, em dia tu vai estar vendendo. Porque eu bato muito nessa tecla, Frederico, a parte dos perecíveis, né? Mas aqui a gente está comentando um pouquinho outras coisas. Deixa eu aproveitar aqui, o pessoal que está fazendo perguntas, são todas muito bem-vindas, tá? Envolve inovações competitivas. Isso é uma pergunta muito legal aqui. É muito complicado fazer a implantação de um sistema de fazer preço por algoritmos? Então, eu sou suspeito para responder, né? Eu acho que se você tiver uma boa base de dados dentro do seu sistema ERP, né, o sistema de faturamento, etc., se ele te gera uma boa base de dados, eu diria que é simples. O que acontece na realidade no mercado? Né? E por que a gente vai entrar nesse assunto software? Hoje existem soluções bastante sofisticadas e robustas. Eu estou falando aí de um Demantec, da IBM, eu estou falando de um Profitmetrics, eu estou falando aí de um Revionix. São soluções utilizadas por grandes redes de varejo, só que ainda são meio que inalcançáveis para a grande maioria. Inclusive, médias redes não conseguem comprar uma solução dessa, porque o investimento é muito alto. A gente está falando da casa de milhões de dólares para ter uma solução dessa dentro de casa. Então, e a Quantis, o que aconteceu com a gente especificamente? Né? A gente, como eu falei, a gente já atendeu algumas grandes redes, só que quando a gente esbarrava nas médias redes, mesmo para essas redes, um projeto com a gente saía muito caro, na visão do empresário. Então, também a gente não conseguia atendê-los. E aí a ideia foi, bom, será que não dá para a gente usar um pouco dos conhecimentos que a gente adquiriu e a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo e fazer uma solução robusta, suficiente, mas acessível, e oferecer isso para o mercado varejista? Então daí que surgiu o Okapi, que faz 2 meses, agora a gente está nos primórdios aí da empresa, né? Então ele traz um algoritmo robusto, de inteligência, né? Tem inteligência artificial por trás, ele roda na plataforma da Microsoft, lá o Azure, a plataforma de inteligência artificial. Então, do ponto de vista de robustez, do ponto de vista de algoritmo, isso assim, é extremamente confiável, dados são seguros, porque, de novo, está numa plataforma como Microsoft, e a gente está oferecendo isso para pequenos e médias redes, né? Porque até então não tem uma solução. Você vai falar, mas eu tenho no meu RP uma maneira de fazer preço lá. Sim, mas é totalmente manual na maioria dos casos que a gente conheceu. Você tem que botar o seu markup, você que tem que fazer suas decisões, quer dizer, não tem nada de inteligência te ajudando, né, a decidir qual é o melhor preço, como é que isso responde no mercado, e aí que entra o Okapi, né? Na verdade, se você tiver esses dados, basta fazer um upload dessas informações para a gente e deixa o algoritmo rodar. Né? Num primeiro momento ainda não vai ter essa interface automática, então ainda passa por um crivo do próprio gestor, se faz sentido ou não. Ele pode olhar os itens mais nervosos dele para ver se a recomendação do software é robusta, é boa, e aí a partir do momento que ele começar a confiar, ele pode começar a deixar em produção toda a sua base de dados. Então, eu diria que até relativamente bastante fácil. Né? Faço até um convite para quem está assistindo, quiser entrar em contato com a gente tem uma equipe lá preparada para, vamos dizer assim, acompanhar vocês nos primeiros passos, quer dizer, como é que faz o upload de dados, não precisa pagar nada, eu até falo, a gente pode testar grátis, esse é o acordo da Quantis, assim, vocês só pagam depois que começar a ter resultado, essa até é a ideia de como a gente faz negócios na vida, ou seja, né, se estiver gerando resultado, trazendo informação boa, recomendações boas de preço, aí começa a pagar para usar a ferramenta, não é nada absurdo, então tem planos lá começando de R$600, se vocês quiserem só o modo básico, vamos dizer assim, de acompanhamento de preço, de um dashboardzinho, de indicadores. Aí vai escalando, né? E se quiser... vai sentindo o resultado, vai dizer, ó, esse valor ficou muito acessível, quero ter mais informações, mais retornos com mais detalhes, né? E vai crescendo. Isso. Exato, e até se vocês olharem, se vocês fizerem uma pesquisa e pensarem assim, eu quero fazer o meu algoritmo, minhas regras de negócio e botar na plataforma do Azure.
é capaz de, por ser pequeno, né, porque a gente compra uma base de dados absurda, a gente tem um espaço enorme dentro da plataforma. Então a gente consegue comprar no atacado e vender no varejo. Vocês sabem bem o que eu estou falando. Porque se você for comprar no varejo, talvez vai pagar mais caro para desenvolver o seu algoritmo, talvez com menos, vamos dizer assim, eficiência do que a Quantis consegue fazer pela nossa experiência. Então é uma opção. Na verdade, assim, é uma tentativa nossa de popularizar, né, de disseminar tudo isso que a gente está conversando aqui. Né, esse modelo de otimização de preço dinâmico, através de uma ferramenta fácil de usar, na nuvem, numa plataforma super segura, para vocês, na verdade. Assim, como eu falei, a ideia nossa é tentar realmente disseminar uma gestão de preço estratégica, tentando ajudar vocês a ganhar um pouco mais de dinheiro através de preço. Não no resto, o resto é com vocês, né? A questão de sortir, não vai conseguir ajudar em muita coisa, mas no preço sim. Né? Vocês poderem dormir e falar assim, tá, eu tenho uma ferramenta que está me sugerindo os melhores preços possíveis. Né? Então, eu acho que essa é a nossa visão aí para o negócio. E como eu falei, está à disposição para quem quiser testar e só precisa pagar se começar a dar resultado. Esse é o nosso compromisso. Até porque o nosso setor supermercadista, eu pelo menos observo da seguinte maneira. Nós temos grandes redes aí que elas sim têm uma concorrência feroz entre elas, cada um lutando com uma situação. Os nossos supermercados de bairro, as lojas de vizinhança, eles têm até mais ou menos uma cooperação entre eles. Os que trabalham corretamente, que pagam seus impostos, que respeitam as legislações, as leis trabalhistas. Esses aí, eles querem mesmo trocar informações para juntos crescerem. Porque ninguém entra um bairro inteiro não entra no supermercado. Ele vai pulando em vários supermercados, vai tendo uma experiência. Eu gosto desse porque a carne é muito boa, eu gosto do outro porque o hortifruti é muito bom, eu gosto desse aquele que ele trabalha muito bem o preço da cerveja, do outros itens. Mas cada um tem uma estratégia atrás disso. Né? Como você falou lá, tem a promoção da cerveja na sexta-feira, tal horário. Esse aí tem uma estratégia atrás, não é só vender cerveja porque não vai dar margem, não vai dar o retorno, né? Vai ter que, normalmente, a pessoa vai acabar comprando uma carne, um carvão, uns outros itens, vai ter que comprar um buquê de flores para a esposa, para agradar, fazer todo aquele movimento que claro. Compensa, né? E aí que vem... Opa, desculpa, pode completar. Não, você está corretíssimo. Não, eu que te cortei, você está corretíssimo. E para mim eu vejo uma vantagem muito grande nesse posicionamento, né, do varejo de bairro, da conveniência, porque é uma compra muitas vezes de conveniência. Né? Você às vezes não vê o consumidor fazendo aquela compra do mês, que ele tem que comprar barato. Não, ele vai lá fazer o complemento, ele vai fazer uma compra aí que, sei lá, sobrou um dinheirinho, eu vou incrementar meu final de semana, então vou ali, dou um pulinho e trago as coisas que eu preciso. Então, assim, vamos dizer, é uma oportunidade de se capturar mais valor também, né, pelo tipo de serviço que vocês prestam. Então, acho que isso é importante da gente lembrar disso também. Né? Eu tenho muitos parceiros nossos, que eu chamo supermercadistas, são nossos parceiros, são nossos amigos, né, que frequentam conosco o evento, e eles falam, pô, Fabiano, tem gente que vem aqui 3 vezes por dia, todos os dias, entendeu? Vem de manhã para comprar o pãozinho, aí já compra ali não vou falar o nome, mas um achocolatado, né, para o seu netinho, aí depois ao meio-dia vem comprar um guisado, uma carne, e no final do dia vai comprar o pão de novo para receber o marido, receber o sogro, receber a sogra, e aí então tem às vezes 3 vezes até mais. E é muito comum isso, tá? Então até a questão de horário. E aí eu venho com a pergunta que eu estava montando ali, que é a questão do markup margem, né? Tu consegue, pelo menos, colocar uma pulguinha atrás da orelha da turma para a gente reforçar o pessoal, ir lá no nosso evento online, participar da tua palestra, entender, afinal, o que é markup margem? Como é que eu posso fazer corretamente para me dar as informações que alavancam as vendas, né? E a rentabilidade? Tem muita gente que confunde os conceitos, tá? Então, o que é o markup? O markup eu parto do meu custo, aplico um markup. Né? Então, assim, esse markup pode ser um percentual, né? Pode ser um multiplicador, né? É a mesma coisa. Eu falo, eu quero trabalhar no markup de 50%. Então, eu vou partir do meu custo, aplicar 50% e eu vou chegar no meu preço. Então, se o meu custo de mercadoria foi 10% e eu vou aplicar um markup de 50%, eu vou cobrar 15%. Né? De forma simplista, claro que você tem que levar em consideração questões tributárias, né? Créditos tributários para ver o custo real, etc. Mas enfim, de uma forma simplista, isso é markup. E como é que eu penso margem? Margem, ao invés de eu partir do custo, como fiz a conta do markup agora, eu parto do preço de venda. Então, se meu preço de venda, né, é 15, né, e aí eu tenho o meu preço de custo 10, o que é minha margem?
é 33%. É R$5, né, dos 15, porque 10 é custo. Então, percebam? Então, margem, quando eu calculo margem, eu estou saindo do preço de venda, né, e tirando o preço de custo. Quando eu faço markup, eu parto do preço de custo. Então, é comum, às vezes, a gente confundia os conceitos, né? Então, tem varejo que trabalha com margem objetivo. Então, nesse caso, a margem é 33, né? Não é 50. Né? Se fosse 50, teria que ser R$20 o preço. Aí sim, de 20, o preço de venda, 10 é o custo, aí eu tenho uma margem de 50. Mas o meu markup, então, é 100. Né, porque da 10 eu pratiquei 100% de markup para fazer o preço de venda. Então vamos sempre lembrar disso, né? Não existe margem de 100%, porque se eu parto do preço de venda é sempre menos do que 100. Mas existe markup de 100%, de 200%, de 300%, não importa, sempre pode ter markups bastante altos. Então vamos só lembrar disso. E tudo bem, ser de um jeito ou de outro. Eu posso pensar em trabalhar um markup, eu posso tentar pensar em trabalhar numa margem objetivo. No caso, por exemplo, de um software, né, falando de software de otimização de preço, normalmente eles vão trabalhar em margem. Eles vão pensar na margem de contribuição em reais, absoluta. Esse é o número que qualquer software de otimização de preço vai tentar maximizar para vocês, que é o dinheiro que entra no bolso do varejista. Ou seja, qual é o preço ótimo para eu maximizar minha margem de contribuição absoluta? Quanto de reais vai me sobrar no fim do dia? Né, ou no fim do mês, ou na semana. Né, o corte aí do dia, vocês escolhem. Então, assim, essa é a ideia que está por trás. Então não importa tanto nesse caso o markup, claro que é importante a gente ter a questão de preço, de custo, etc. Comprar bem é sempre bom, quanto melhor comprar, né, mais pode sobrar, essa é a verdade. Até tem um erro, às vezes muito comum, né, da gente às vezes compra bem e já repassa isso para o consumidor. Então toma cuidado com isso, porque às vezes não é um produto muito elástico, não adianta nada eu abaixar muito o preço, que o volume não vai vir adicional. Então assim, às vezes comprar bem significa mais margem, mais resultado para a minha empresa. A gente já viu muito disso acontecer, né? O comprador faz um bom negócio, ele já repassa isso no preço automaticamente, achando que com isso ele já vai ganhar mais volume, ou vai ganhar alguma coisa. Às vezes não. Às vezes sim, como eu falei, depende de produto a produto. Produtos que são mais elásticos, ele fez uma compra melhor, provavelmente ele vai ter uma resposta boa de volume. Mas se for um produto inelástico, não adianta, deixa esse dinheiro dentro de casa. Né? Isso tudo um software pode te ajudar. Porque, de novo, na mão, na sensibilidade, nós somos humanos, a gente consegue fazer isso bem para 10, 20, 50 produtos. 20 mil, 10 mil, 30 mil, né? Esses são os SKUs que a gente tem lá. Na mão? Ah, mas eu tenho Excel, eu tenho... Ah, não. A gente também tinha. A gente abandonou faz uns 10 anos. Assim, hoje em dia tudo é sistema. Não adianta mais a gente pensar que dá para a gente fazer isso na mão. Na mão vai errar. Né? Certamente a gente vai errar. Até dando um depoimento, a gente começou a fazer um teste de uma rede de 5 lojas. E foi curioso, porque o software roda por loja, né? E aí, assim, a gente foi encontrando coisas interessantes, né? Tinha produto que não aumentava preço há 2 anos, né? E assim, de novo, é produto na curva C, que o varejista não está muito preocupado, não está olhando, e o custo dele às vezes está aumentando, mas por alguma falha aí no processo, né? Não repassou. Então, quanto dinheiro pode estar ficando em cima da mesa se a gente não tiver uma gestão um pouco mais estratégica, né? E para mim é o negócio do varejo, né? De grão em grão é que a galinha enche o papo, né? É o tostão pelo milhão. Então, errar um produto, errar 100, errar 1000, daqui a pouco eu estou errando vários produtos por uma falta de controle, uma falta de acompanhamento, que eu poderia estar rentabilizando. Então, ali, só por isso, né, já pode ajudar a ter um desenvolvimento muito grande de resultado. Fica aí minha recomendação para vocês. Até aproveitando, nós temos mais 10 minutos, tá ótima a conversa, eu estou aprendendo, a gente gosta de frequentar muitos supermercados, a gente ouve muitas experiências, cada um com valiosas para nós, que a gente gosta muito de ouvir. Até para a gente ir finalizando aqui, Frederico, todo mundo é bem-vindo a perguntar, todo mundo pode entrar em contato conosco, entrar em contato com o Frederico. Faz um resumo do que tu acha importante para o nosso supermercado de bairro na hora dele fazer a compra, na hora dele vender, na hora dele precificar, o que ele pode fazer e depois finalizar ali que, lá no evento nós vamos ter boas dicas aí mais práticas. Porque aqui a gente fez uma live, você não pôde utilizar imagens, né? Foi só conversando. Queria que tu desse um recadinho final aí para o pessoal e, enquanto isso, quem quiser fazer perguntas, fique bem à vontade. Então tá, eu não sei, eu não consigo recomendar muita coisa além da gestão de preço. Sendo bem sincero, quem sou eu para
para ensinar Padre Nosso a vigário, né? Vocês são os gestores, vocês são os donos do supermercado, vocês rodam isso há anos com sucesso. Eu posso dar dicas do ponto de vista de precificação. E assim, as dicas que eu daria pensa em preço de uma forma mais dinâmica. Então, ofertas que entram e saem, como eu falei. Pensem em elasticidade de preço, ou seja, entender quais são aqueles produtos que são sensíveis a variações de preço, né, onde você sabe que se você fizer uma oferta vai trazer volume, vai trazer mais gente para o seu supermercado. E, da mesma forma, aqueles produtos que... por isso que a empresa tem que vai aprendendo, né? Produtos que às vezes você faz uma ação de preço e a resposta é zero ou muito baixa, então não se justifica, basicamente você só rasgou dinheiro. Então, todo esse processo de ir aprendendo, né, com as próprias ações de preço, qual produto é elástico, qual produto é inelástico. Fica a recomendação também de usar aquela questão dos preços psicológicos e comunicação psicológica, que a gente comentou aqui. Então, né, pense nas barreiras psicológicas de preço, pense em posicionamentos com uma nota do real, aquele negócio, muitos produtos a R$2, R$5. Às vezes você tem assim, produto a R$4,30, põe R$4,99, capaz de vender tanto quanto R$4,30. Então, assim, são oportunidades que você pode ir experimentando, né? De repente não é para tudo, mas né, algumas categorias você começa a explorar esse tipo de modelo, de abordagem, para ir medindo também a resposta do seu cliente, tá? Então, seriam essas 3 principais dicas que eu daria, que daí você já vai estar fazendo, assim, caminhando na direção das melhores práticas, vamos dizer assim. E na tua palestra na Expo Supermercado, o que o pessoal pode esperar? O que você vai abordar na palestra? Gestão de preço é o tema da palestra, né? É bastante amplo, né? Fica até o convite, né? Se vocês tiverem assuntos específicos que vocês gostariam que eu entrasse em mais detalhe, podem falar. Eu não preparei ainda o material, tá, Fabiano? Então ainda tá uma página em branco. Então eu estou aberto a sugestões, o que vocês querem conhecer, o que vocês querem aprofundar. Eu posso levar uma questões mais práticas, eu posso levar mais na questão estratégica, eu posso trabalhar, de repente, uma demonstração do que é o software funcionando. Então, assim, tudo isso está aberto para fazer um evento para vocês, né? O evento, na verdade, não é para mim. O evento é para o seu público, aí, né, Fabiano? E para quem está nos assistindo. Quer dizer, a ideia é levar informação, levar conhecimento, levar melhores práticas para vocês. Então, fique à vontade, tragam as perguntas. Vocês têm um canal aberto aí com o Fabiano, de repente a gente pode fazer até uma iniciativa, né? O que vocês querem saber mais em preço? De repente a gente solta uma pergunta nesse sentido para a gente preparar uma apresentação que fique mais alinhado com a expectativa de vocês. Da minha parte, assim, eu sabendo, podendo ajudar, eu preparo alguma coisa nessa direção. Perfeito. Agradeço muito, Frederico, e reforço o convite para todos, né? Dia 22 a 24 de setembro, no nosso canal de YouTube. A partir das 13 horas, nossa transmissão vai ser ao vivo. Algumas palestras vão estar presenciais, outras vão ser gravadas, em função de alguns palestrantes não estarem presentes, mas o Frederico vai dar honras de estar conosco e durante a programação a gente vai ter vários momentos com ele respondendo as dúvidas. Então vocês podem, a partir de hoje, já começar a fazer perguntas para o Frederico lá no evento, porque a gente quer que vocês vão lá no evento online, responda todas as dúvidas de vocês. Todas as perguntas são bem-vindas. Não fique envergonhado, que às vezes a gente sabe que o setor supermercadista tem várias fases, né? Alguns estão no início, né? São mini mercados, né? E não se esqueça, todos esses supermercados que vocês seguiam, que são grandes, num passado não muito distante, eles eram que nem vocês, pequenos. Então, o que eles fizeram de diferente? Eles se profissionalizaram em muitas coisas. E gestão de preço é um dos fatores importantíssimos para você crescer, ter lucro, se manter, né? Às vezes, tem muitos supermercados que não querem nem crescer, ele quer só se manter. Isso é importante, né? É importante ter os cálculos na ponta do lápis, né? Como é que é? Tudo direitinho, né? Muito obrigado, Frederico. Eu adorei assim, o bate-papo, as informações. Convido todos que queiram assistir essa série da Ana. Está no nosso canal aqui no YouTube. Basta entrar ali, tem todos os vídeos. No site também do Okapi, né? Okapi.com.br? É Super Okapi, né? Super de supermercado, superokapi.com.br. Isso, tá lá no site, quem entrar no perfil do Frederico vai ver o site também, clicar lá e vai aparecer. Muito obrigado, viu, Frederico? Quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade aí.
Fabiano, só agradecer você pela oportunidade, agradecer esse pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aí, né, na live, então agradeço a presença, espero que tenha atendido a expectativa de vocês, estou à disposição. Como eu falei, né, nosso intuito é realmente ajudar o canal e o setor varejista, então essa é a nossa, vamos dizer assim, nossa missão, né, nesse aspecto, então fique à vontade, mande as perguntas, né, reforço isso, a gente vai estar no evento daqui a algumas semanas, prontos para tentar atendê-los aí no que vocês quiserem saber. O que eu puder responder, não sei tudo. Ninguém sabe, né? Então eu vou aproveitar e já fazer os convites para amanhã. Amanhã nós temos 2 convidados muito legais. Um, que é meu pai, que é o Clóvis Polese, que é o que criou o evento Expo Supermercados. Vai ser amanhã às 11 horas, o primeiro episódio da série Café com Clóvis Polese. Tu conhece o meu pai, Frederico? Pessoalmente ainda não. É uma figura, uma pessoa super querida aí. Ele diz que está há 30 anos no setor, mas quem fizer o cálculo vai desconfiar que não é um pouquinho mais, né? Então, uma pessoa muito querida, a gente vai tomar um cafezinho amanhã às 11 horas e a gente vai fazer essa série por muito tempo. Espero que o pessoal goste e participe. E também, depois das 15 horas, nós vamos estar a participação da Ângela Peters, uma empresária de Curitiba, que o supermercado dela é Triunfo Supermercados. São 2 ou 3 lojas que ela tem. Um cliente, olha, fantástico para ti. Eu te digo isso porque trabalha muito essa questão de qualidade, variedade, trabalha muito também essa parte da comunidade, então ela se envolve muito, né? E o tema vai ser trabalhar a vizinhança e envolver a comunidade. Então todo mundo é bem-vindo às 15 horas com a Ângela Peters, aqui no nosso canal. Claro, tem muita gente, principalmente no nosso setor supermercadista, quinta-feira já começa o movimento. Quem puder assistir ao vivo, sejam bem-vindos. Quem não puder assistir ao vivo, assista depois no nosso canal e está à disposição de vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Frederico. Eu que agradeço. Estamos à disposição também de todos. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Boa tarde. Valeu. Tchau.